Louis Vuitton. Por 6 anos, considerada a marca mais valiosa do mundo, e ainda disputa a posição. Uma empresa digna para o homem que disputa espaço com Elon Musk como o homem mais rico do mundo. É certo que inúmeras controvérsias circundam essa marca, mas nada é mais fascinante que a história de seu início, pelas mãos de um menino que fugiu de casa e vagou por 3 anos, indo de vila em vila, dormindo no chão e às vezes mesmo em florestas, até que chegasse a Paris. Essa é a história da Louis Vuitton, e de como uma pequena loja na França conseguiu se tornar sinônimo de riqueza. Louis Vuitton nasceu em 1821 e cresceu trabalhando na fazenda de sua família na França, em uma pequena vila no meio do nada chamada Ancay. Eles não tinham eletricidade nem água encanada. O pai de Louis, Xavier, era moleiro e agricultor, enquanto sua mãe, Corinne, fazia chapéu para ajudar a ganhar algum dinheiro extra. Não há registros que mostrem que Louis tenha recebido alguma educação. A escola mais próxima ficava a uma vila de 6 milhas de distância, e acredita-se que ele trabalhava em tempo integral na fazenda da família, sem aprender a ler ou a escrever. Louis teria trabalhado nos campos todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, apenas para ajudar o seu pai a alimentar toda a sua família. Em um certo sentido, não é diferente do que acontece no nosso país ainda hoje. No Nordeste, algumas crianças andam por quilômetros todos os dias somente para pegar água que a família irá utilizar para se alimentar ou tomar banho. Nem é preciso dizer que os Vuitton estavam com dificuldade financeira. O jovem Louis nasceu em uma situação que deveria tê-lo, no mínimo, condenado a não ter um futuro brilhante. No entanto, algo muito pior viria pela frente. A mãe de Louis morreu quando ele tinha apenas 10 anos. Antes que Louis pudesse dar conta do ocorrido, seu pai se casou com outra mulher. Sua nova madrasta não tinha nenhuma afeição por Louis. Brigava com ele por muito pouco. Era uma pessoa incrivelmente controladora e manipuladora. Quando tinha 13 anos, ele fugiu de casa com planos de ir para Paris. Ele escapou no meio da noite, nem chegou a se despedir. Havia apenas um problema. Paris ficava a 225 milhas de distância. E Louis não tinha nem dinheiro nem comida. Forçado a andar por estradas de terra e lama, a maioria das noites ele dormia na floresta, com o estômago vazio e apenas uma capa para mantê-lo aquecido. Toda vez que encontrava uma nova vila, ele fazia biscate em troca de comida e moedas. No entanto, não sobrava dinheiro para moradia. Então ele continuou dormindo na floresta, ou onde quer que pudesse encontrar abrigo para passar a noite. Através desses vários biscates, Louis foi capaz de adquirir habilidades com artesãos e aprendeu a trabalhar com metal, pedra, tecido e madeira. Essa coleção de várias habilidades mais tarde transformaria sua vida. Mas nesse ritmo, viajar era incrivelmente lento, levando nada menos do que 3 anos para chegar a Paris. Logo após sua chegada a Paris, Louis conseguiu um emprego como aprendiz de fabricante de caixas. Esse ofício envolvia criar caixas personalizadas para clientes, além de empacotá-las e desempacotá-las quando os clientes precisavam viajar. Durante este tempo, ele conheceu muitas pessoas da alta sociedade que buscavam malas personalizadas para suas viagens. Louis trabalhou durante vários anos, aperfeiçoando suas habilidades e se dedicando intensamente ao trabalho. Em 1951, a imperatriz da França notou seu excepcional trabalho artesanal e o contratou como seu fabricante de caixas e empacotador pessoal. Para muitos na profissão, esse seria o ápice da carreira. Louis, que começara como um adolescente sem teto, alcançou um emprego de prestígio na realeza, um feito notável. No entanto, ele tinha planos ainda maiores para o futuro. Aos 33 anos, após se casar, Louis usou suas economias para abrir sua própria oficina de fabricação de caixas em Paris, começando a vender seus próprios produtos, observando que a bagagem da época tinha um grande problema. Todas as caixas eram feitas de couro e tinham topos arredondados para que a água da chuva pudesse escorrer, o que as tornava impossíveis de empilhar. Louis começou a experimentar novos materiais. Ele descobriu que a lona era mais leve, durável e resistente à água, permitindo a criação de baús com tampas planas e podiam ser empilhadas, tornando o processo de embalagem muito mais eficiente. Com a sua reputação já estabelecida entre a alta sociedade, o lançamento da nova linha de malas foi um sucesso imediato. Louis até criou um catálogo para que os clientes pudessem ver e encomendar seus produtos antes de serem entregues em suas casas. Em pouco tempo, suas malas eram consideradas elegantes e um símbolo de status entre os ricos. A marca se tornou tão popular que ele começou a receber pedidos de todo o mundo, incluindo de membros da realeza do Egito, em 1859. O sucesso permitiu que Louis contratasse uma equipe de artesãos e abrisse uma nova oficina, fora de Paris, empregando 20 funcionários. Naquela época, as viagens de trem e barco estavam se tornando mais comuns, aumentando a demanda por bagagem de alta qualidade. Parecia que Louis estava destinado ao sucesso contínuo. No entanto, mais uma tragédia batia às portas da Louis Vuitton. A França estava à beira da guerra. Em 1870, quando Louis tinha 49 anos, a Guerra Franco-Prussiana estourou. Louis teve que fugir de casa e viver em um abrigo apertado com milhares de outras pessoas.
Em um certo ponto, os suprimentos ficaram tão escassos que ele chegou a temer por sua vida. Quando Louis pôde finalmente retornar à sua loja em 1871, percebeu que tudo estava destruído. As janelas foram quebradas, os equipamentos foram roubados, ele havia perdido tudo pelo qual havia trabalhado tanto. Mas, em vez de desistir, ele decidiu usar suas economias para reconstruir o negócio, prometendo que seria ainda maior do que o de antes. Com tantas pessoas sem teto, após a guerra, surgiram diversas lojas vazias, disponíveis para aluguel em toda a cidade. Louis Vuitton aproveitou essa oportunidade e abriu sua loja nova em uma área aristocrática, muito mais rica em Paris. Era próxima à estação ferroviária e ao grande hotel. Esse local era ideal para os viajantes que necessitavam de bagagem nova, pois não precisavam ir longe para encontrar a loja Louis Vuitton. Em 1872, Louis lançou um design de mala totalmente novo, feito de lona bege com listras, que se tornou extremamente popular. As pessoas adoravam exibir o estilo moderno das malas. E embora muitas outras marcas tentassem copiar seu design, a alta qualidade dos produtos Louis Vuitton fazia com que os clientes ainda preferissem um autêntico Louis Vuitton. Pelos próximos 20 anos, Louis trabalhou em sua nova loja em Paris, até a sua morte aos 70 anos. Seu legado foi mantido por seu filho, George, que assumiu o negócio da família e buscou expandir a marca globalmente, abrindo uma loja que viria a ser muito popular em Londres. Nesse sentido, a bagagem Louis Vuitton tornou-se tão popular que muitos fabricantes começaram a fazer falsificações. Em 1896, Georges Vuitton introduziu o agora icônico monograma LV para dificultar a cópia da marca. LV eram as iniciais de seu pai, sendo então uma homenagem ao fundador da marca. Georges também teve a ideia de adicionar uma nova fechadura revolucionária nos baús, tornando praticamente impossível que os ladrões os vandalizassem. Estava tão convicto de sua nova invenção que chegou a desafiar o então famoso mágico Harry Houdini para que fugisse de um de seus baús fechados. Infelizmente, ele não aceitou o desafio. Na virada do século, a empresa contava com 100 funcionários e continuava a crescer ano após ano. Todos os funcionários passavam por um longo período de treinamento para se tornarem especialistas em fabricação de caixas. Até hoje, os funcionários da Louis Vuitton são treinados por 18 meses e 2 anos, antes de serem autorizados a fabricar um produto sequer por conta própria. A empresa começou a expandir sua linha de produtos por influência de outro ícone da moda, ninguém menos do que a Coco Chanel. Em 1925, ela encomendou uma pequena bolsa em formato de cúpula, um design pessoal que foi produzido em massa e recebeu o nome de Alma, alcançando enorme sucesso. A Louis Vuitton então decidiu criar mais bolsas de couro, como a Keppel e a Speed. As malas e os baús da Louis Vuitton, anteriormente vistos como elegantes e volumosos, passaram a ser vistos como ainda mais elegantes, graças à inovação da empresa. Georges Vuitton faleceu em 1936, e a empresa foi passada para seu filho, Gaston Louis. Gaston assumiu a empresa em um momento difícil, com a França mais uma vez à beira de uma guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, contratos foram cancelados, e Gaston seria forçado a fechar a fábrica da Louis Vuitton quando Paris foi sitiada. A única maneira de salvar o negócio foi colaborar com a Alemanha nazista. A autora Stéphanie Bonvicini, em sua pesquisa para o livro Louis Vuitton, uma saga francesa, solicitou acesso aos arquivos da empresa referentes à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Os representantes da empresa, contudo, alegaram que todos os documentos de 1930 a 1945 foram destruídos em um incêndio, tentando evitar a liberação dessas informações. Persistente, Stephanie investigou outros registros históricos e descobriu que a Louis Vuitton operou uma loja glamurosa no térreo do hotel Ritz durante o regime nazista, sendo então um de seus colaboradores. Enquanto outras marcas fecharam por se recusarem a cooperar com os nazistas, a Louis Vuitton continuou operando. Embora a empresa se envergonhe dessa parte da história, ela justifica que Gaston fez o que era necessário para a sobrevivência da empresa. Outros estilistas, como Coco Chanel, também colaboraram com os nazistas para proteger seus negócios em Paris. Há quem defenda que sem essas colaborações, essas marcas talvez não existissem hoje. Após a morte de Georges Vuitton, em 1970, seu genro, Henri Racamier, assumiu a gestão da marca Louis Vuitton. Diferente de seus antecessores, Henri já possuía muita experiência empresarial, tendo dirigido uma empresa anteriormente. Quando assumiu a Louis Vuitton, Henri transformou a marca em uma grande corporação. Ele mudou o modelo de negócio de atacado para varejo e, em 1978, expandiu a Louis Vuitton para vários países, incluindo o Japão. Em apenas 6 anos, ajustado pela inflação moderna, as vendas saltaram de 20 milhões de dólares para 260 milhões de dólares. Em 1984, Henri abriu o capital da empresa, vendendo 1 milhão de ações a 63,63 dólares cada. Com o novo capital, ele conseguiu abrir mais lojas globalmente, e em 1987, as vendas da Louis Vuitton atingiram 1 bilhão de dólares. Em um dado ponto, ele decidiu fundir a empresa com a Moet Hennessy, produtora de champanhe e conhaque, formando o conglomerado de luxo LVMW. A união deveria facilitar a expansão, mas Henri não se deu bem com o presidente da Moet Hennessy. Para resolver a situação, Henri pediu ajuda ao incorporador imobiliário Bernard Arnault para administrar a situação. Bernard, no entanto, comprou secretamente 43% das ações da Louis Vuitton e ganhou o apoio da família Moet e Hennessy, aumentando seu poder na LVMW. É o que chamam hoje de aquisição forçada. Arnault faria isso posteriormente com várias outras empresas. Trilhou esse caminho até o topo, até disputar espaço com Elon Musk como o homem mais rico do mundo.
Se sentindo traído, Henry levou Bernard ao tribunal, tentando impedir sua participação majoritária na Louis Vuitton, mas os tribunais apoiaram Bernard. Desiludido, Henry abandonou a Louis Vuitton, marcando a primeira vez em quase 100 anos que nenhum membro da família Vuitton estava envolvido com a marca. Após a aquisição hostil de Bernard, as vendas da Louis Vuitton começaram a cair e a marca perdeu a atenção da mídia, ameaçando a falência. No entanto, Bernard revitalizou a empresa, colaborando com designers de moda famosos. Durante a coleção de 100 anos, grandes nomes como Vivienne Westwood e Isaac Mizrahi criaram versões exclusivas do icônico logotipo LV, inovando os produtos e reacendendo o interesse dos clientes pela marca Louis Vuitton. Reunindo um patrimônio de 194,2 bilhões de dólares. Já faz um bom tempo que Bernard sempre está classificado pela Forbes como pelo menos um dos 5 homens mais ricos do planeta, competindo como pessoas como Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates e Warren Buffett. Não é sem propósito que Bernard Arnault seja o menos conhecido entre eles, pois ele prefere se manter fora dos holofotes. Ele tem uma reputação implacável nos negócios, sendo conhecido como o Lobo da Caxemira. Sob sua liderança, a LVMW adquiriu mais de 70 marcas diferentes, incluindo algumas das mais luxuosas do mundo. Mas é realmente impressionante quando paramos para pensar que tudo isso começou com um adolescente falido e sem teto.